Glória a Deus. Eu gosto de louvar a Deus antes, que me acalma, sabe? Eu já louvo com os irmãos aqui do Ministério de Louvor. Ali no banco, eu já choro com Deus. Enquanto eles estão louvando aqui, estou ali chorando, louvando a Deus. Mas quando chego aqui, eu tenho que louvar a Deus junto também com vocês. Meu Deus. Hoje tudo está acontecendo. No trabalho. O dia hoje foi um dia de prova, pastor, da minha paciência. Não é mais texto de paciência para falar não, que paciência, olha, um engarrafamento, de repente, você fica ali impaciente, sabe? E Deus, eu ficava olhando para Deus lá do ônibus, né, assim, Senhor, eu acho que Deus estava rindo da minha cara, né, ela, sem paciência, vai falar de paciência. É. Mas nós precisamos aprender sobre paciência. Irmãos, quando um pastor, um líder, alguém que vem ministrar a palavra aqui em cima, e vai ministrar a palavra, não sejamos apenas ouvintes, mas que possamos aplicar a palavra à nossa vida, ao nosso coração, sabe? Retém aquilo que é bom, e procura viver aí aquilo, procura viver na palavra. Nós estamos nos esquecendo disso. Precisamos ter cuidado da maneira que nós temos nos portado, não lá fora apenas, mas na nossa casa, porque tudo começa dentro de casa, e dentro de casa parece que é fácil demais perder a paciência, parece que é muito fácil, é mais fácil perder a paciência dentro de casa do que lá fora. Eu conheço histórias tristes, sabe, de diácono, casal de diácono que se esbofetearam, que trocaram o soco, o marido batendo na esposa, a esposa batendo na marido, aparecendo de olho roxo na igreja. Levei um tombo. Mas que levou o tombo, bateu com o olho no chão? Não dá. E nós fomos lá para conversar, né, e foi complicado demais. Mas como nos entristece isso, sabe? Nós precisamos aprender sobre paciência e viver com paciência. Eu preciso muito para minha vida de paciência. Às vezes a gente é meio assim, pavio curto, mas não pode ser pavio curto. Tem que ser pavio com longanimidade, longânimo, lá longe, ó, bastante paciência, né? Lá atrás, deixa lá. Tem muito, deixa eu falar uma coisa aqui. Tem muito crente estouradinho. Queridos, prova nossa, estacionamento. Tem gente que chega no estacionamento nervoso, para estacionar o carro, não dá nem bom dia, bom dia, boa noite, para os voluntários que estão lá dentro trabalhando, são irmãos de nossa igreja. Chega o seu carro, dá um abraço nos irmãos lá, que estão lá voluntariamente, com todo amor, com todo carinho, sabe? Procurando o melhor lugar, a melhor vaga, sabe? Tratem bem. É o mínimo que a gente pode fazer. Paciência. Segundo John Dewey, é a virtude mais útil do mundo, é a paciência. Precisamos dela a todo instante. Essa série é a série Poder para Mudar a Sua Vida. E o nosso tema de hoje é Desenvolvendo Sua Paciência. Sem paciência, nós nos tornamos o quê? Sem paciência. Nós ficamos agressivos, não é verdade? Ficamos intolerantes, atiramos primeiro e perguntamos depois. Nós nos tornamos verdadeiros assassinos, sem paciência. E a paciência, ela é um fruto do Espírito Santo. E nós devemos cultivar a paciência em nossas vidas. Mas a grande questão é que quando você ora ao Pai, pedindo por paciência, parece que Deus atende logo, pastor. Você pede a Deus, Senhor, eu quero paciência, me ajuda a ter mais paciência. E Ele responde imediatamente sua oração de paciência. Porque Ele vai te encher de prova. Ele vai te encher de problema, para provar, para testar a sua paciência.
E Ele deseja que nós sejamos pacientes a todo tempo, que nós viemos a exalar paciência em nossas vidas. Deixa eu perguntar aqui, você tem medo de orar por paciência e ser atendido? Tenha medo não, ore, peça paciência. Existem 4 formas que a nossa paciência pode ser testada, 4 formas. A primeira forma são as interrupções. Gente, isso acontece muito. As interrupções, isso atrapalha. As interrupções nos atrapalham. Tipo assim, você senta para jantar, o telefone toca. Já aconteceu com você? Senta para jantar, o telefone toca. Senta para jantar, chega alguém, bate alguém na porta lá, você tem que ir lá atender. Você vai ao banheiro e alguém chega, uma visita, toca a campainha na sua casa, na hora do seu banho. E aí, como você lida com as interrupções? De que forma você tem lidado? Até os discípulos ficavam impacientes. Pode botar para mim Mateus 19, 13 a 14. Os discípulos então eram os que ficavam mais impacientes. Mateus 19, 13 e 14. Diz assim, ó. Depois, trouxeram crianças a Jesus, para que eles lhe pusessem as mãos e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Os discípulos estavam nervosos, com tanta gente ao redor de Jesus, e estavam repreendendo para que não trouxesse as crianças ao encontro de Jesus. Eles também haviam perdido sua paciência. Segunda forma, são os transtornos. Isso que aconteceu comigo hoje, um engarrafamento que aparece do nada. Às vezes você perde o ônibus por se atrasar e fica impaciente, o mundo desaba ao seu redor. Há 100 anos atrás, as pessoas perdiam uma diligência, e essa diligência só ia passar no dia seguinte ou 10 dias depois, e elas esperavam a próxima diligência, porque sabiam que tinha uma próxima diligência. Nós queremos tudo rápido, queremos tudo para ontem, queremos tudo agora, queremos ser atendido imediatamente, no nosso tempo, na nossa hora, do nosso jeito, da nossa forma. Lucas, se puder colocar, Lucas 10, 40, fala de uma mulher que não tinha paciência diante dos transtornos. Lucas 10, 40, olha, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Ela estava transtornada. Seu irmão havia morrido, e ela atarefada dentro de casa, mas a outra escolheu a melhor parte, que foi se assentar aos pés de Jesus. Ela não, ela estava no ativismo. Gente, cuidado com o ativismo. Ontem eu peguei uma irmã aqui e falei assim, olha, cuidado, você está vindo à igreja, mas você não está sendo igreja. Você vem à igreja, participa de tudo, mas você não entra lá na igreja, você não ouve a mensagem, você não senta lá para aprender, você só quer trabalhar, e só aqui fora, não, você tem que entrar para beber, para receber, para poder dar aqui fora também. Se alimente da palavra, fuja do ativismo, cuidado com o ativismo, tá? A Marta estava com essa síndrome, né, de trabalhar e se ocupar de trabalhar. Uma terceira coisa, interrupções, transtornos, a terceira coisa são as irritações, pequenas coisas que nos deixam irritados, como hoje no ônibus, alguém sentou do meu lado, botou o cotovelo na minha costela, eu sou cosquento, sabe? Meu Deus, eu falei, Senhor, me dá paciência. Ah, meu Deus do céu, as irritações, engarrafamento, filas, telefonemas fora de hora, comida fria, banheiro ocupado. Você deve ter sua própria lista daquilo que te irrita, né? E algumas dessas irritações, elas são até controláveis,
mas a maioria, nós precisamos de paciência. Eu fico lembrando de Moisés. Se lembra de Moisés? Fábio, se puder botar Números 20, 10 e 11. Números 20, 10, 11. Deus dá uma ordem a Moisés. Olha só. Deus dá uma ordem a Moisés. Ele manda Moisés falar a rocha para dar água. Números 20, 10, 11. Isso. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. Deus havia falado com Moisés na hora do aperto, na hora da pressão, o povo reclamando, o povo murmurando, e Moisés ali, e Deus fala: Moisés, fala com a rocha. A rocha simbolizava o próprio Cristo, o próprio Messias. Fala com a rocha e ela vai dar água. Mas Moisés, naquele aperto, sob aquela pressão, ele perdeu a sua paciência, porque o povo estava murmurando, o povo estava gritando: vocês querem água? Ele foi, ao invés de falar, ele bateu na rocha e bateu 2 vezes. O povo bebeu água, o povo saciou a sua sede, mas Moisés não pôde entrar na terra prometida. Ele apenas avistou a terra prometida, mas por causa dessa desobediência, você consegue imaginar isso? Por causa dessa desobediência, ele não pôde habitar na terra prometida. Nós precisamos, isso é coisa do homem, o homem tem essa necessidade, desculpa aqui, não é o homem agora não, precisamos aprender a lição da ostra. Quando a ostra ela é irritada pelos grãozinhos de areia, vocês sabem o que ela forma, né? Ela forma uma pérola preciosa. E é assim também em nossa vida. Se o mundo te dá um limão para você chupar, não chupe o limão, faça uma limonada daquele limão. Tem muita gente chupando limão, sabe? Tudo amargo, tudo azedo, tudo tão difícil. Não consegue enxergar o amor de Deus sobre sua vida. Olha para o céu. Antes de você murmurar, antes de você resmungar, olha para o céu. Busca Deus. E perceba o quanto Ele ama você. Ele ama você. Quarta coisa que testam nossa paciência é a inatividade. Preferimos fazer qualquer coisa a esperar. Odiamos ficar na fila de espera do médico, na fila do supermercado, na fila do banco. Nós queremos ter o controle, ou sentir que estamos no controle. E por não termos o controle, a gente quer fazer tudo apressadamente. Lá em Provérbios 19, 2, o texto diz assim: quem se apressa, erra o caminho. Quem se apressa, erra o caminho. Então, como aprender a ser paciente? A Bíblia nos responde e diz que há 4 passos a serem dados, de acordo com a palavra. O primeiro passo: desenvolva uma nova perspectiva, um novo olhar, um novo prisma. Olhe tudo aqui embaixo, nessa terra, nesse mundo, ao seu redor, olhe sob um prisma diferente. Procure olhar sob o prisma de Deus, como Deus olha para essas coisas aqui, como Deus olha ao avistar, não sei, um viciado, um morador de rua, um bandido, um traficante, um político que não muda muita coisa, né? Quase a mesma coisa. Como Deus olha para cada um de nós. Tente enxergar as coisas sob o prisma de Deus. Enxergue a situação do ponto de vista do outro, não do seu ponto de vista. Porque quando eu estou impaciente, a minha perspectiva é limitada, porque eu só vejo a mim mesmo, é o meu ego, né? E a raiz da impaciência é o egoísmo, é o egocentrismo.
Você precisa ser satisfeito naquela hora. Então procure enxergar a vida do ponto de vista do seu cônjuge, se você quiser ser um bom marido. Procure enxergar a vida sobre o ponto de vista do seu filho, se você quiser ser um bom pai. Do ponto de vista do seu patrão, se você quiser ser um bom funcionário. Enxergue sobre uma nova perspectiva, olha para as coisas numa nova visão. Segunda coisa, isso tem faltado na vida de muitos, tenha senso de humor. Tenha senso de humor, aprenda a rir das circunstâncias, a rir de si mesmo, descubra a parte divertida na frustração. Provérbios 14:30, Fábio, Provérbios 14:30, o que diz Provérbios 14:30? O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Só a primeira parte. Coração em paz dá vida ao corpo. O humor é um solvente da tensão, é um antídoto para a ansiedade, é um tranquilizante sem efeito colateral. Humor. O riso é amortecedor para os choques da vida. Aprenda a rir. E lá em Salmos 2:4, põe para mim também Salmo 2:4, né? Porque esse é muito interessante. Olha o que diz Salmo 2:4. Do seu trono, vamos ler juntos? Do seu trono nos céus, você consegue imaginar isso? Deus no seu trono, rindo, caçoando dos nossos inimigos. Senso de humor deve ser maravilhoso. Pastor Cláudio Duarte fala que Jesus tinha um grande senso de humor, pastor, né? Ele chegou para o cego e perguntou assim: o que queres que eu te faça? O Cláudio Duarte ajudou. Não, eu quero ter um carro para dirigir, eu quero ter uma moto. Não, eu quero ver. Jesus sabia que ele queria ver, né? Mas um senso de humor. Nós precisamos ter senso de humor, irmãos. Precisamos aprender a rir mais. Certa vez, eu ainda era bastante jovem, eu estava indo para o seminário, e certa vez um diácono falou assim para mim: eu sou contra a sua ida para o seminário. Eu fiquei tão triste. Falei: poxa, deve ter alguma coisa muito errada em mim. Ele falou: não, você não serve para ser pastor. Mas eu nem queria ser pastor. Você não serve para ser pastor. E eu fiquei assim: mas por que eu não sirvo para ser pastor? Ele falou assim para mim: porque você ri demais. Pastor não pode rir, pastor tem que ser sisudo, né? Eu falei: mas meu irmão, eu tenho que rir. Eu tenho que ser feliz. Jesus morreu por mim, Jesus me ama. Eu tenho que mostrar essa felicidade que eu tenho, porque antes eu não ria, antes eu era chorão só. Hoje sou chorão, mas eu rio pra caramba também. E eu fiquei feliz porque eu sou risonho, eu sou feliz, tenho dificuldade, tenho problema, mas sou feliz porque Jesus está comigo, e isso é maravilhoso. Então o Senhor, Ele tem senso de humor, irmãos. Busque, aprenda a rir, aprenda a ter senso de humor. O autor aqui diz o seguinte: você já viu a cara de um orangotango? Já viu? Não é engraçada a cara de um orangotango? Quem fez aquela cara? Foi Deus. Foi Deus que fez aquela cara, né? Deus inventou essa cara. Você quer ser parecido com Deus? Aprenda a rir também. Tenha senso de humor. Provérbios 17:22 nos ensina isso. Provérbios 17:22 diz o seguinte, ó: o coração alegre é o quê? É bom remédio. Coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Só a primeira parte. Coração bem disposto é remédio eficiente. O coração alegre é bom remédio. Terceira coisa, terceiro passo a ser dado para você desenvolver sua paciência: aprofunde o seu amor. Aprofunde o seu amor. 1 Coríntios 13:4 diz que o amor é o quê? É paciente. Então significa que quando eu sou impaciente, eu não sou
amoroso. Eu não sou amoroso, porque o amor, ele é paciente. Você, cheio de amor, quase nada vai provocar sua ira, porque você é paciente. Mas você, cheio de raiva, qualquer coisa pode provocá-lo. Um pisãozinho no pé, puxou um fio de cabelo seu, uma unha quebrada, qualquer coisinha vai ser motivo, porque você está sem amor na sua vida. Sob pressão, tudo que é reprimido escapa. Por isso, aprofunde o seu amor. Amor não é sentimento, nós estamos aprendendo aqui, né, irmãos? Amor é uma atitude. Tem atitude. Ame seu irmão. Ame os seus inimigos. Ame. Derrame da graça de Deus, da vida de seus irmãos e de seus inimigos também. Ame. Que Deus fará o resto, porque a obra é dele, não é nossa. Quarto e último passo: dependa do Senhor. Aprenda a depender de Deus. A paciência, ela na realidade é uma forma de fé, A paciência diz: eu confio em Deus, por isso eu espero. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitos jovens hoje estão sem paciência, querem tudo para o aqui e agora. Muitos jovens hoje estão adiantando passos, eram para estar vivendo lá na frente. Cuidado, tenham paciência. Já contei essa história aqui. Eu resolvi esperar. Eu, quando me casei virgem. Eu casei com 30 anos de idade. E não foi fácil não, irmãos, foi difícil demais. E eu pedi assim: eu quero uma família abençoada, uma família que te sirva. E Deus atendeu a minha oração. Eu tive percalços no caminho. O inimigo às vezes botava coisas parecidas a anjo de luz, mas que não era anjo de luz, sabe? Teve uma situação que foi muito difícil, depois eu compartilho com vocês, né? Alguns já sabem, né? Com uma namorada. Mas o Senhor me livrou, irmãos. O Senhor me livrou, porque Ele tinha um propósito na minha vida, sabe? Então, coloque a sua vida no altar de Deus. Coloque sua vida, aprenda a depender de Deus, né? A paciência é uma forma de fé. Ela diz: confia em Deus. A fé nos ajuda a olhar para a vida do ponto de vista divino. A fé nos ajuda a dizer: Senhor, o que queres que eu apresente nessa situação? O que queres que eu aprenda nessa situação? E não: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Tenho certeza que o André, sobrinho nosso pastor, em nenhum momento perguntou: por que isso está acontecendo comigo? Porque é um servo de Deus, aprendeu a ter paciência, experimentado. Tenha paciência. Noé esperou 120 anos pela chuva. Falando do dilúvio, todo mundo chamando ele de gagá, de maluco, construindo uma arca num lugar que não tinha praia, que ficava a 300 quilômetros do mar, não tinha praia ali. Ali aquele lugar não chovia, porque era deserto, era o orvalho que molhava aquela terra. 120 anos não é pregando: vai chover, vem um dilúvio, e ninguém acreditou. No último dia, Deus manda Noé entrar na arca, todo mundo, e Deus lacra a porta por fora, e começa a chuva. Aí o povo acredita: abre, agora a gente acredita. Noé falou: não posso abrir a porta, porque o Senhor fechou ela por fora. A mesma coisa vai acontecer daqui a algum tempo, não é verdade? Jesus vai voltar. As pessoas estão pensando assim: Jesus é bonzinho, Jesus é amor, Ele vai salvar. Não. Primeira vez, Ele veio no amor, Ele veio na graça, Ele veio para salvar mesmo. Ele veio para desfazer toda a obra do pecado, toda a iniquidade. Foi para isso que Ele veio. Só que quando Ele voltar, Ele não vem agora como Salvador, Ele vem como juiz. Aleluia. Ele vem para julgar. Passou a graça.
prepare. Tem muita gente enganada lá fora. Tenha paciência. Confie em Deus. Jesus está voltando. O mundo vai piorar. Ele fala: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Agora você crente, você é um cristão, a minha vida agora vai melhorar. Pelo contrário. Alguém certa vez perguntou a um pastor assim: pastor, por que agora, depois que eu vim para a igreja, que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, por que agora eu sinto tanta dor, tantas coisas me afligem, tantas coisas machucam a minha alma, por que agora eu sinto tanta dor? Aí o pastor falou assim: é porque antes você era um defunto, e defunto não sente nada. Você estava no vale de ossos secos, mas quando o Espírito entra na sua vida, você começa a sentir as dores desse mundo, você começa a sentir a necessidade de pregar essa palavra, de pregar o Evangelho, de ser Cristo na vida de alguém. Peça ao Pai paciência, peça. Noé esperou 120 anos pela chuva, Abraão esperou 100 anos para ter um filho, tentou dar um jeitinho, pai da fé, tentou dar um jeitinho de ajudar a Deus, né? Gerou isso que está acontecendo aí agora, que vocês estão vendo aí, né? O Hamas bombardeando Israel. Continuem orando por Israel. Precisamos continuar orando por Israel. Isso aí tudo é culpa de Abraão, né? Mas Deus já perdoa. Deus já perdoa. 100 anos. Moisés esperou 40 anos no deserto. Depois passou outros 40 anos conduzindo o povo no deserto em direção à terra prometida. Gente, 120, 100 anos, 40 anos. Haja paciência na vida desses homens. A promessa de Deus na sua vida, ela nunca irá falhar. Nunca. Ela passa pela prova do tempo. Só que Deus sabe o momento certo, a hora certa. Eu vou dizer uma coisa para você, você que está aqui, você que é servo de Deus. Tem as pessoas que falam assim: que o melhor de Deus ainda está por vir. Não, o melhor de Deus já veio na sua vida, é Jesus Cristo. Não existe nada que possa ser melhor que Ele. Não vai ser um carro do ano, não vai ser uma mansão, não vai ser aquele emprego que você vai ganhar milhões de reais, não. É Jesus na sua vida. O Deus que abençoa, Ele é maior que suas bênçãos. Ponha isso no seu coração. Todos no Antigo Testamento aguardavam o Messias. Quantos anos? No Novo Testamento, os discípulos aguardavam o Espírito Santo lá no cenáculo. Quantos anos aquela profecia de Joel? Então, a Bíblia é nada mais, nada menos do que um livro que fala sobre espera. Aguarde, espera, porque esperar demonstra fé, e a fé agrada a Deus. Aprenda a esperar. O mais difícil é esperar em Deus quando se está com pressa. Mas Deus não está com pressa. Eu posso estar cheio de pressa de receber uma bênção, mas Deus tem o tempo dele, o propósito dele. E quanto tempo você pode esperar? Eu lembro daquela situação que aconteceu com Lázaro, amigo de Jesus, um bom amigo de Jesus. Ficou doente, Lázaro morreu. Jesus estava 4 dias de caminhada, não tinha carro, não tinha ambulância, não tinha nada. Ele foi andando para lá. E chegou lá na casa dele, ele demorou a chegar, mas Jesus sabia que não era tarde demais. Jesus foi até a sepultura e chamou assim: Lázaro, venha para fora. Interessante, está lá em João 11:43, Lázaro, venha para fora. Observe que Jesus precisou chamar Lázaro pelo nome.
Você não consegue imaginar o poder de Jesus. Se ele apenas falasse: você que morreu, ou venha para fora, você que morreu, todo mundo que estava morto ia ressuscitar, irmãos. Todo mundo. Ele precisou ser específico. Lázaro, é você que eu quero. Venha para fora. Venha para fora. Deus nunca se atrasa. Ele nunca demora. Ele sempre chega na hora certa. Ele é perfeito em tudo que faz. Ele não segue a nossa agenda. Ele nunca vai se atrasar na sua vida, querido. Tenha certeza disso. Nunca. O que Ele quer é que nós confiemos nele e esperemos nele. Salmos 37, 7. Se puder colocar, Fábio, para encerrar minha palavra aqui. Salmos 37, 7. Diz assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Confie, deleite-se e entregue o seu caminho a Ele. Paciência faz parte do caráter de nosso Mestre Jesus. É um dos frutos do Espírito Santo. É um dos gomos do fruto do Espírito Santo. Cultive paciência na sua vida. Que Deus abençoe sua vida e que te dê paciência. Amém, pastor.